Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, versículo 23. Amém. Hoje nós vamos falar o que nos consome. O que nos consome de verdade. Há poucos dias atrás eu tinha falado que Deus tinha ministrado ao meu coração sobre essa palavra. E diz assim, Hebreus 12, capítulo 12, versículo 23. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos escritos dos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus o mediador, um novo pacto, e ao sangue de aspersão, que fala melhor do que Abel. Vede que não rejeitastes o que fala, porque senão escaparam aqueles que, quando rejeitaram sob a terra, os advertia. Muito menos escaparemos nós, se desviarmos aquele que nos adverte lá dos céus. A voz do qual abalou então a terra, agora tem ele prometido, dizendo: ainda uma vez hei de abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez, significa remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas que permaneçam coisas inabaláveis. Pelo que recebendo nós no reino, não pode ser abalado. Retenhamos a graça para que sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Até aqui, irmãos. Eu queria que você intercedesse por esse púlpito aqui nessa hora. Estenda a tua mão sobre esse lugar. Senhor, em nome de Jesus, sabemos, Senhor, que a nossa carne às vezes grita, Senhor, e algumas coisas em nós, Senhor, ainda, Deus, precisa ser inabaláveis, Pai. E nós ainda, Deus, a nossa carne manifesta o que é abalável. Pai, nessa noite aqui, Deus, eu oro, Deus, para que esses irmãos que estendem suas mãos extraiam a palavra deste lugar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que esse tema, Senhor, o que nos consome, possa saltar para dentro dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Sabe, irmãos, normalmente nós falamos do amor de Deus. Quando nós passamos por um processo de mergulho na sua palavra, e nós começamos a processar ela em nosso coração, normalmente nós falamos do amor. Mas quando nós começamos a entender um pouquinho mais a palavra, quanto mais o tempo passa, nós percebemos que muitas vezes nós esquecemos da sua justiça. E muitos cristãos, entre nós, em nosso meio, na terra, têm perdido esse conceito de justiça. Deus é um Deus de amor? Certamente, irmãos. Deus é um Deus de amor. O maior amor que nós podemos ver hoje na face da terra não é o filho que nós pegamos do colo, o nosso familiar, a pessoa que nos cuida, não. O maior amor que nós podemos ver na face da terra é o amor de Deus. É o amor dele. Então, esse encontro com a verdade que liberta, ele vem regado também de justiça. Muitas vezes, nós vimos isso no meio da tribulação. E nós percebemos que nos tempos de tribulação, nós vivemos o maior tempo de produção também. Porque a tribulação, ela produz não somente perseverança, mas também ela produz caráter em nós. Então,
quando o caráter do Senhor é produzido em nós, nós não perdemos a esperança. Nós sabemos que no meio da tribulação não é fácil nós sermos adoradores, adorarmos o Senhor, manifestarmos coisas, alegrarmos, adorarmos, fazemos coisas extravagantes. Na tribulação não é fácil de fazer isso aí. Isso vem muito em conta. Nós estávamos orando em cima e a irmã estava orando a respeito disso. E ela dizia: Senhor, nos tira aquilo que o secular tenta implantar em nós. E essa é a grande verdade. Quando nós estamos fora de um ambiente, nós entramos para outro ambiente. O ambiente que é externo, ele tenta violentamente entrar em nós. E nos distrair, nos tirar do foco, e nos tirar do propósito, e nos tirar, às vezes até do sério. Semana passada nós estávamos aqui, aquele jantar maravilhoso. Eu saía da minha casa e a minha filha, eu ia pegar ela na casa dela, com o carro do Jefferson, e eu estava indo ali numa rua e de repente começou a chover, e aquilo me tirou do lugar, me tirou da direção do volante. E me levou aqui para o lado, aquele muro do lado, ali onde os irmãos estavam fazendo o galeto de sábado. Eu saí do volante e me coloquei no lugar dos irmãos que estavam na chuva. E naquele momento surgiu um carro na minha frente e bam! Sabe? E aí no meio daquele acidente assim, foi bem feio assim, foi... Assim, a gente teve que trocar um eixo inteiro e foi muito forte, muito violento. Aquele moço saiu assim, estressado, bravo assim, né? E veio para o meu lado. Começou a contar da profissão dele. E eu disse: querido, eu sou um pastor. Eu só quero ver que está bem a sua família. Vamos lá olhar. E olhamos, estava tudo bem. Diz: agora você vem comigo porque nós vamos arrumar seu carro. Mas quando eu estava indo entre o acidente e a oficina, o Espírito Santo começou a falar comigo. Ele disse: tem duas situações aqui que tu precisa enxergar, filho. A primeira delas, Deus está usando esse moço para te ensinar a focar as coisas, não te tirar daquilo que você estava focado. Você ia para lá para liberar um processo de uma palavra que já estava escrita. Segundo, você não ia impedir a chuva de chover. Se você estivesse orando, você podia até interceder, mas mais que isso não. Terceiro, Deus usou esse moço para te tirar de volta, para o lugar que era o propósito da chegada, de você chegar e ir lá fazer o que precisa ser feito, liberar a palavra do Senhor. Sabe, foi muito interessante, porque aquele moço foi bastante grosseiro, foi bastante assim, e eu abracei ele e tal. E na hora do culto ele começou a mandar mensagem de pedido de perdão, que às vezes veio à igreja, e que tá, assim, fomos falando. E eu comecei a passar alguns versículos para ele. Sabe, as coisas são assim. Então, nós se tratando de autojustiça, nós poderemos configurar algumas coisas, quando nós queremos configurar do nosso modo. Meu Deus, é o diabo, botou algo na minha frente e tudo aquilo. Eu não creio que seja o diabo, a gente é de oração, a gente está ali. O Senhor quer nos ensinar algo de alguma maneira, eu não sei o que Ele quer nos ensinar, mas Ele quer nos ensinar. A gente tem a mania sempre de atribuir a Satanás quando acontece um momento de tribulação. E a maioria das vezes é o Senhor que quer nos levar para um propósito, para um lugar de entendimento, nós entender algumas coisas. Então, a nossa mente ela vaga porque nós estamos distraídos com alguns problemas, com algumas circunstâncias, com algumas coisas. E a nossa mente ela fica muito barulhenta com muitas coisas. Quando nós não percebemos alinhamento em algumas coisas. E aí, quando acontece alguma coisa, diz: uau, se eu tivesse focado.
Ah, se eu tivesse focado. Mas isso a gente vê depois. Então nós estamos falando de amor, falamos de amor, e esquecemos da justiça de Deus. De um Deus justo, que permite que nós venhamos passar por algumas coisas, para que nós venhamos entender todas as coisas. E a Bíblia, ela configura o propósito como um fogo consumidor, algo que consome. E Ele nos diz, através da sua palavra, que a única coisa que nos mantém, que nos purifica de verdade é o fogo. Um cristão que não passa pelo fogo, não passa pela purificação, não consegue ser puro nunca diante do Senhor. Não consegue. Por mais que tente, por mais que tenha esforço, por mais que tenha vontade, mas se não passar pelo fogo do Senhor, a purificação não chega. A santidade não chega. As experiências com o Espírito Santo não chegam. Tudo é baseado no esforço, na força. Muitas vezes a palavra do Senhor mostra a água sendo maleável, refrigerador em alguns momentos. Sim, é verdade. Nos traz para a mordomia, para sermos salvos. Traz a narrativa do juízo. Por outro lado também, nos traz o que é divino. Muitas passagens nos citam isso. Tempos de refrigério, clamando por homens e mulheres de Deus. Davi é um exemplo disso, quando ele se aproximava da sua sala de oração, e muitas vezes ele clamava para o Senhor: Senhor, refrigera a minha alma. Mas Davi era um homem de fogo. Ele também pedia para o refrigério. Sabe, se nós enxergarmos o tratamento do aço, nós vamos perceber duas coisas: fogo e água. Fogo e água. Esse é o processo que nós usamos para conseguir uma temperar algum produto bruto. Quando nós lançamos no fogo e na água, numa determinada temperatura, vai acontecendo que quanto mais esse processo se repete, ele vai conseguindo maior dureza. Mas porém tem um ponto de equilíbrio nisso. Depois tem um outro processo, vai para o fogo e vai para o óleo. E aí quando vai para o óleo, a têmpera não se perde, não se quebra. Então você pode conseguir fio nela, você pode conseguir muitas coisas. Dureza, resistência, abrasividade. Mas se nós deixarmos muito tempo no processo do fogo ou da água, nós também perdemos o tempo. Por isso que na caminhada cristã nós temos que ter um evangelho equilibrado, irmãos. Porque alguns irmãos, eu sou sapatinho de fogo, é fogo, é fogo, é fogo. Mas por outro lado, não tira tempo para armazenar aquelas coisas que são importantes, que vêm da parte do juízo do Senhor, da justiça dele. Por isso que nós precisamos também de aprendizado, de ensino. Por isso que nós precisamos dos 5 ministérios. Para que o homem então responda àquela ação que Deus libera no céu. Nós precisamos entender que a natureza do Senhor é de amor, mas também de justiça. Essa é a natureza dele. Em 2 Pedro 3:10, nós lemos ontem aqui até, eu entendi um contexto muito tremendo. Ele diz: pois virá como um ladrão o dia do Senhor, no qual o céu passarão como um grande estrondo, e dos elementos ardendo se dissolverão da terra, e as obras no qual elas serão descobertas.
O Bruno trouxe esse contexto do que é o ladrão. Na verdade, o ladrão era uma espécie de guardião, né? Que ele tinha nele uma tocha de fogo. E os sacerdotes, quando não vigiavam, eles dormiam, era tocado fogo literalmente neles nas vestes. Então, se eles não tirassem as vestes, eles se queimavam. Então a vergonha, a nudez dele era exposta. E todo mundo sabia que aquele camarada dormiu, quando não deveria. Por isso que Deus é um Deus de amor, queridos, mas é um Deus de justiça. Se Ele diz que é para nos vigiar, é para nós vigiar. Se Ele diz que é para nós orar, é para nós orar. Porque a justiça dele não falha, irmãos. O Senhor falou que deveríamos guardar à beira da cachoeira. Não, sim. Não foi assim. Sim, perto da cruz, queridos. Perto da cruz. A cruz é lugar de conserto. Eu ouvi o pastor Luiz ministrar e eu achei muito tremendo o que ele falou. Ele falou, olha, eu acredito que Judas tenha se arrependido. A maioria de nós, a gente joga pedra em Judas, porque Judas é o traidor. Mas Judas, ele tomou uma atitude depois que Jesus foi entregue. Judas voltou para devolver o dinheiro. Só que com um detalhe. Em vez de ele ir para a cruz, ele foi para a religião. Ele voltou para a sinagoga. E a religião não pode dar aquilo que só Jesus pode dar. Eu achei muito tremendo essa linha de pensamento. Eu achei muito de Deus. Porque muitos homens, muitas mulheres procuram entregar para a religião, devolver para a religião os seus pecados. São as moedas de Judas. Fazer trocadilho, botar os envelopes, fazer aquelas campanhas de valores. E entregam seu dinheiro nos gasofiláceos. Porque traiu Deus. Porque traiu Jesus. Com suas atitudes pecaminosas. Então elas são orientadas, olha, faz um voto com Deus. Bota aqui R$1.000 e entrega. Sabe, a religião não pode fazer aquilo que só Cristo pode fazer, irmãos. Cristo, Ele tem o poder, através da cruz, de nos desenvolver em nós o arrependimento que Ele mesmo criou. O Evangelho do arrependimento. O Evangelho do reino. Hoje nós conversamos com os irmãos sobre o que é reino. E é tão poucos irmãos que conseguem entender reino. Fala do reino, se move como do reino, mas o coração não vive o reino. Nós podemos fazer muitas coisas boas para Deus e sermos reprovados, irmãos. Não basta nós sermos obreiros, nós precisamos ser aprovados. Está escrito. Nós podemos funcionar, mas não fluir. Nós podemos fazer muitas coisas, se nós se movemos apenas com a ótica do amor de Deus, e não se movemos com a justiça dele também. Nós precisamos se mover em amor? Sim, irmãos. Sem amor, nada seríamos, não está escrito. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, nada seria. Mas a justiça e o juízo andam juntos, queridos. O Senhor valoriza a obra quando vê um coração puro, não fingido, uma boa consciência, mãos purificadas pelo seu Espírito. O Senhor valoriza demais isso. O Senhor tem um compromisso com o seu propósito. Por isso que nós é que precisamos se alinhar. Nós falamos hoje sobre isso, nós dizíamos que, olha, tem alguns momentos que nós precisamos entender a revelação de Cristo. Quando Cristo ele veio até nós,
Ele veio para trazer o reino. Mas depois que Ele deixou o reino dEle, através da graça, nós é que precisamos ir até Ele. Porque às vezes nós ficamos clamando, vem Jesus, e Ele está ali, e nós não vamos até Ele. Porque Ele prepara os ambientes, Ele prepara tudo para que nós venhamos estar com Ele. Mas se nós não vamos estar com Ele, então nós perdemos a oportunidade de estar no ambiente que Ele está. Então, nós não vamos até Ele. É ou não é? Então o reino, ele precisa de esforço, nós precisamos ir até Ele. E com o coração puro e verdadeiro também. Quando o Senhor nos tem, Ele tem todo o resto de nós. Ele tem o nosso amor, tem o nosso serviço. Nosso serviço fica linkado nele. Cara, não é peso mais. E nós podemos fazer coisas para Ele. Não é fácil. Mas se nós não entendemos as citações de Jesus, quando Ele disse que não era para mostrar um Deus irado, em cada momento Ele expressava, até no meio das famílias, que havia coisas divididas em nosso meio, famílias divididas por causa da palavra. Embora todos venham entender e até ceder que o amor, ele vem da graça e é algo divino. E que os homens têm deixado isso de lado e têm entregue as suas vidas à consuficiência do seu próprio coração e vivido em alguns momentos em trevas. Daí Jesus chama a palavra de escolhidos. Entre os chamados, nós temos dois times. Nós temos o time aquele dos chamados e nós temos aquele time dos escolhidos. E nós precisamos entender que os escolhidos de papai, cara, são filhinhos de papai. Os escolhidos têm um nível de revelação maior do que os chamados. Os chamados foram aqueles que foram chamados para ficar no átrio, para ouvir mais uma pregação, mais um culto, mais um louvor, mais alguma coisa. Mas os escolhidos entendem que o processo de amor está linkado ao processo de justiça. Então, embora o Evangelho diga que as palavras chamam no desenvolvimento da unção, e que funciona de maneira livre, ele também nos mostra que se nós estamos sendo movimentados, então hoje nós tornamos melhor que ontem, melhor dizendo. Significa então que o nosso processo entre os escolhidos realmente nos trouxe para um outro lugar. O mundo secular, ele vem dividindo as coisas. Infelizmente tem entrado dentro da igreja. As pessoas separando o mundo secular da vida espiritual. Então quando eu vou para a igreja, eu fico aleluiado, glória a Deus, pulo, sapateio, entrego a palavra, faço coisas para Deus. Eu falava com uma irmã quarta-feira, e ela estava dizendo que a irmã é crente até os dentes, mas quando chega no trabalho, Jesus, nem os alunos aguentam. A pré-história é antes de ser escrita, e a história é após de ser escrita. Sabe, queridos, nós recebemos de Deus um livro de decisões. Nós podemos viver a pré-história, ou nós podemos viver a história. Se nós se contentarmos apenas aquilo que está escrito a nosso respeito e andarmos retinho com Ele, glória a Deus. Mas eu acredito de verdade que tem algumas histórias que nós escrevemos. É como se o Senhor entregasse para nós um livro branco, em branco para nós escrevermos.
E no mundo espiritual encontramos a divisão antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, uma escuridão, uma desesperança. E depois de Cristo, um período de libertação. É muito tremendo, a cruz é muito tremenda, irmãos. Deus ele veio para resgatar o homem. Era uma promessa de Cristo lá em Gênesis ainda. Por isso que em João 3 ele fala que o reino de amor é também um reino de posicionamento. A conversa que Jesus tem com Nicodemos é algo tremendo. Nós sabemos que tu és mestre. Ninguém pode fazer essas coisas se não for da parte de Deus. E Jesus responde na mesma moeda: mas tu és mestre de Israel e não consegue entender essas coisas? Na verdade, Jesus estava despertando para que Nicodemos tomasse um posicionamento. E sabe o que acontece? Algo muito tremendo. Nicodemos era um daqueles que estava na cruz, aleluia. No dia da crucificação, dos 12 apóstolos, um somente apóstolo ficou com Jesus até o final. Mas Nicodemos estava lá, aleluia. Naquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, Nicodemos foi despertado num posicionamento. Ele recebeu ali uma instrução do Senhor e se posicionou em cima dela. Se de verdade Nicodemos entendeu o novo nascimento. Sabe, queridos, certamente o pecador irá encontrar o fogo de Deus, se não arrepender. Mas pastor, o fogo do inferno, eu acredito que tudo que existe foi criado por Deus. O fogo ele tem duas funções. Ou ele nos queima por dentro, nos queima por fora. Se nós permitirmos que o Senhor nos queime por dentro, mais tarde nós não vamos queimar por fora. O fogo que Deus quer nos... Meu Deus, cara, você precisa entender isso. Sabe a parábola da candeia? Quando Jesus fala que nós deveríamos estar o tempo todo acesos e não deveríamos estar debaixo da mesa. É algo que deveria estar aceso constantemente. E nós ouvimos que no Velho Testamento o fogo era algo que deveria estar sempre aceso, até a vinda de Jesus. Quando Jesus veio, Ele não veio para abolir o fogo, Ele veio para trazer um novo formato. Aleluia. A justiça, ela tem a faculdade de julgar. Segundo o direito, é o melhor. O juízo é o ato de julgar, o próprio julgamento. Então, entre a justiça e o juízo há uma diferença. Por isso que nós precisamos entender que Deus é santo e jamais aceitará o pecado humano. A porta é estreita, irmãos. Se nós não deixarmos nos consumir o fogo que nos consome agora, o fogo que vai nos consumir depois é muito pior. O homem encontra a redenção em Cristo quando os pecados são cobertos pelo sangue. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a da escarlata, eu os tornarei brancos como a neve, aleluia. O sangue por aspersão. O Cordeiro perfeito. Se você quiser abrir em 1 João 1:7. Eu preciso que enquanto você vai abrindo, você vai orando aí, irmão. É
preciso que você ore nessa hora. Ore no teu espírito. Peça para Jesus fluir em nosso meio. Aleluia. Aleluia. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Está escrito: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um para com os outros. E se o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Simples. Se nós andarmos na luz, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então aí está a pré-condição de nós sermos alcançados para aquilo que nos purifica, andarmos na luz. Sabe, eu imagino uma cena onde as luzes todas apagadas. Vamos imaginar que as luzes desse lugar estivessem todas apagadas, e o Senhor que quisesse alcançar, não que o Senhor não tivesse poder para isso, mas vamos imaginar que o Senhor mande um anjo dele, mandar lá uma porção de sangue por aspersão. Eu quero purificar o pecado daquele irmão. No escuro, o anjo não vai achar. Mas se nós andarmos na luz, aleluia, ei, de imediato Ele nos acha, nos purifica, nos transforma. Por isso que a palavra do Senhor diz que as trevas não podem resplandecer a luz está resplandecendo as trevas. Coisa linda. O primeiro versículo que eu li na minha vida foi João 1, capítulo 1, versículo 1. No princípio era verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E tudo estava nele. E sem ele nada se fez. E a luz estava nele, e as trevas não os compreenderam. E a luz resplandece as trevas. Aleluia. Qual é o segredo de nós andarmos na luz, irmãos? A cruz foi aquilo que Jesus escreveu para nós, a mensagem. Alguns irmãos ainda continuam tatuando cruzes humanas nos seus braços, nos seus peitos, carregando crucifixo, carregando, mas a minha cruz é vazia, para dizer que é cristão. A grande verdade é que Jesus ele deixou a mensagem da cruz, não a imagem. Porque a mensagem da cruz ela fala muito mais que a imagem. E a mensagem da cruz, irmãos, é a carta de alforria. Aleluia, para nós cantarmos a última canção que nós cantamos aqui hoje. Aleluia, nós éramos escravos, então nós recebemos a carta de alforria através de Jesus, quando Ele diz, está consumado, aleluia. A carta foi escrita pelo próprio Jesus, aleluia. Então Ele nos deu a liberdade, à base de perdão, de muito perdão, irmãos. Mas por que Ele permitiu Judas ir para a forca então, irmãos? Se Deus é só amor, cara. Infelizmente nós precisamos entender as escolhas do que representa se mover no reino. E o reino tem um rei. E o rei anda num princípio de autoridade. E no princípio de autoridade Deus se move. O Espírito Santo falou comigo hoje de manhã. Nós estamos saindo para ministrar alguns irmãos. E no caminho o Senhor começou a me falar de Assuero e Avasti. E cara, foi uma coisa assim. O Senhor começou a falar. Por quê? Por que Assuero não consultou Avasti da festa que ele ia dar? Para gerar uma rebeldia em Avasti.
Mas é muito simples, irmãos. Assuero nada mais nada menos que era o rei. Deus tinha constituído ele como rei. Por mais que ele estivesse fazendo uma coisa errada, a Vasti, ela recebeu uma carta de divórcio. Apenas por um processo de simples, de ir lá dizer: ei, esse é o meu maridão aí. Dar uma volta na festa e voltar. Não, ela quis fazer uma festa pessoal. Ah é? Ele está fazendo uma festa, eu vou fazer uma aqui também. Não entendeu o princípio da autoridade. Nós precisamos entender todo o processo, irmãos. Se nós passamos, a mensagem fica impregnada em nós. Se nós passamos pela cruz, a mensagem da cruz fica impregnada em nós. A mensagem de perdão fica em nós, irmãos. Se nós não passamos pela cruz, a mensagem do perdão não fica impregnada em nós. E as ofensas continuam nos pegando, e nos pegando, e nos pegando. O Senhor anseia para que os filhos passem por processos de nova vestidura. Vestes espirituais. Sabe, queridos, é um negócio muito interessante essa questão de veste. Se nós olharmos para a natureza, nós vamos perceber que até as aves trocam suas vestes. Os animais trocam de pelo. A cobra troca de casca. E os animais, quando chegam a um determinado ponto, eles não conseguem nem voar mais, se não se renovarem. Os pássaros, melhor falando. Eles trocam de pena, trocam tudo. É lindo demais você ver o Senhor falando disso. Então, aleluia. Aqueles que se renovam no Senhor voarão como águias, aleluia. E quando nós se renovamos dia após dia, a voz que abalou a terra também vai abalar o céu. Ou melhor dizendo, já abalou o céu. Mas o Senhor quer nos dar uns passaportes para nós, assim, de graça. Sabe como é que o Senhor aprova os nossos passaportes? Imagine nós sendo chamados pela imigração do céu. E nós chegamos na frente do anjo do Senhor. Ele olhar para nós, e começar a ver, e ele carimba de aprovado e reprovado à nossa frente. Qual seria a nossa expectativa? Por isso que eu reafirmo, nós podemos fazer coisas boas para Deus. Mesmo assim nós não sermos aprovados. Mesmo assim. O passaporte é a maior presente da divindade para os cristãos. Poder entrar onde Satanás jamais vai poder entrar de novo. Jamais Satanás vai poder entrar no lugar que separou o Senhor. A casa do meu pai tem muitas moradas, diz o Senhor, e eu vou prepararmos um lugar. Satanás não vai poder entrar onde que os cristãos que entenderam a expressão vão entrar. Aleluia. Infelizmente, a grande maioria dos chamados continua correndo para a religião. Então, a religião não tem poder para perdoar pecados. A religião jamais vai ter poder para perdoar pecados. Sabe, parece que nós estamos voltando ao tempo das indulgências, onde os pecados eram definidos por valores. As indulgências que eram compradas
pelo catolicismo romano, infelizmente, tem entrado há muito tempo na igreja, se denomina cristã. E as pessoas gostam disso, porque é mais fácil, porque a graça não precisa de esforço nenhum. Uma estrutura abalável, quando vem o primeiro vento, derruba. É por isso que a religião, ela constrói algumas coisas dentro de alguns corações, e aquela coisa tremenda, e arrepio, e pula, e dança, e para a direita, e para a esquerda, e sai aleluiado dos cultos, cheio da revelação. Tu viu? Tu viu que o pastor me revelou? E volta para casa empolgado, na segunda-feira. Jesus. Eu vi uma vez, cara, um japinha desse tamanho assim, que ministra com o Juliano Som, cara, desse tamanho assim, em São Paulo. E ele ministrava sobre pessoas grandes, pessoas encontradas, ou que se convertiam em grandes movimentos, em grandes concentrações de pessoas, em encontros com Deus e assim por diante. E ele passou uma estatística assim muito assustadora, que a grande maioria não permanecia no Senhor, se desviava. Porque os fundamentos do Senhor não eram alcançados, mas aquele que é alcançado passo por vez, pelo processo, discipulado, vai encontrando a palavra, ensino, rendição. A tendência é permanecer firme no Senhor até o dia da morte, até o dia do Senhor chamar. Se a palavra do Senhor for mais importante que comida para nós, irmãos. Uau! Eu não vou citar nome aqui, mas um dia eu estava conversando com o irmão. Ele disse: pastor Barra, beleza, eu não vou ficar no culto porque eu não fiz a janta ainda. Eu tenho que ir para casa. Não importa o nome, tá? Amém, irmãos? Eu disse: amém, querido, vai na paz. E ele foi fazer a janta e eu fiquei aqui adorando o Senhor. Não tinha jantado também, mas eu fiquei adorando o Senhor, porque sabe, são escolhas que a gente toma, são decisões que a gente toma. Esses dias eu tenho falado, nesses dias, que se o Senhor, se a palavra dele é tão importante como o nosso almoço, se alguém dissesse para nós: olha, tu vai morrer hoje, você não se entregaria? Muita gente lutando com saúde. Hoje nós podemos ver, é muita gente guerreando contra a saúde. O Everton está aqui com pneumonia, mas veio para a igreja. O Tiago levou a filhinha dele ao hospital. A Carol levou o David ao hospital. A Giovana está com o neném dele no hospital. A Juliana está com o pai no hospital. A enfermidade está cercando, irmãos. Se nós tratarmos o evangelho maior que comida, irmãos, certamente não é que a gente vai ficar imune aos hospitais, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que se acontecer de a gente acabar, parar no hospital, a gente vai saber como lidar, irmãos. Nós vamos saber como lidar com as adversidades, porque a Bíblia não nos promete que nós não passaríamos por aflições. Mas certamente a nossa imunidade espiritual vai aumentar, queridos. Porque o fogo que nos consome está dentro de nós e ele nos queima por dentro. Então, a presença do Senhor em nós, ele nos traz a lembrança, a mensagem da cruz. E aí nós temos coragem, então, como Jesus teve coragem a ir até a cruz, para perdermos até a nossa reputação por amor ao Senhor. Uau! Difícil isso, né? Se existe uma coisa que o ser humano protege com unhas e dentes, é a reputação. É verdade ou não é? O que as pessoas pensam a nosso respeito. É ou não é? Mas Jesus, ele teve coragem o bastante
para perder a reputação, para ganhar um lugar grande, aleluia. A reputação de um rei, Hosana, Hosana, lembra? Hosana, Hosana, Hosana. Dali a pouquinho crucificam, herege. Se ele fosse romano, ele estaria excomungado. Mas se nós entendemos que servimos a Deus livremente, como um amigo dele, como um amigo do noivo, não mais como escravo, então nós vamos entender a diferença, muito claro para nós, entre o Sinai e Sião. Sabe, Sinai era um lugar muito tremendo. Moisés foi aquele camarada que subiu ao Sinai para ter um encontro com Deus. E a Bíblia fala que o lugar ficou tão santificado que o Senhor falou face a face com Moisés, e a glória era tão grande que ele teve que se esconder na fenda da penha, porque a presença era algo tremendo. Mas ele tinha que subir e encontrar Deus. Mas Sião, irmãos, é quando a gente prepara um ambiente, então Jesus vem sobre esse ambiente e começa a manifestar, aleluia. E sabe o que acontece, queridos? Essa é a parte boa. Sinai, Deus leva um homem para falar sozinho, para depois transmitir aos homens. Sião, cara, ele faz no coletivo, aleluia. Nós preparamos um ambiente no Senhor, então Ele está no meio, Ele começa a se mover no coletivo. Por isso que no Evangelho do Reino não pode existir pessoas que têm o seu próprio ministério vivendo só para Ele. Nós precisamos do coletivo. O reino se move no coletivo. Por isso que Jesus é a rocha. E a rocha não pode ser abalada. Se nós olharmos um pouquinho mais, algum tempo atrás alguém me falou sobre isso, eu não lembro quem foi. Que a história fala que Jesus era um carpinteiro e trabalhava com madeira. Mas se nós olharmos para as casas de Israel, nós vamos ver que as casas eram feitas de pedra, não eram feitas de madeira. São linhas teológicas, amém, irmãos? Mas só uma rocha pode trabalhar de verdade na rocha, aleluia. Eu não sei se era madeira ou se era de pedra, não importa muito, mas o que importa é que aquilo que Jesus fazia, Ele fazia com perfeição. Por isso que quando Ele fala sobre essa pedra, eu construí a minha igreja, Ele estava falando de algo que não podia ser abalado. Servir a Deus através da manifestação do reino é quando nós levamos em temor, de forma agradável, de bom grado, sem murmurar ou despertar o senso crítico. Bom grado. Sabe, queridos, a crítica é uma forma disfarçada de rebeldia. E sabe o que acontece com a crítica? Ele atrai moradores das trevas. E a maioria das vezes, a visão que se tem do irmão é de si próprio. A crítica, a murmuração, ela atrai moradores das trevas. Parece duro isso? Olha para a história. Olha para a Bíblia. Aonde que a murmuração levou 3,5 milhões de pessoas no deserto. Numa caminhada que levaria 7 dias, não lembro. 40 anos.
andando em círculo. Mateus capítulo 12, versículo 25. Aleluia. Quase terminando, irmãos. O que tem consumido teu coração de verdade, irmão? Aleluia, está escrito assim. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Assim foi com as tribos de Israel. Quando as tribos se dividiram, só sobrou 2 tribos que foram guardadas do Senhor. E uma delas foi de Judá. Sabe por quê? Porque Deus queria preservar aonde que sairia o nosso Senhor, a tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Mas porém aquela igreja ela foi totalmente devastada. Nós temos visto hoje, irmãos, igrejas saindo de igrejas o tempo todo. Uma igreja rachada, dividida, gerando uma outra igreja dividida e mais uma outra igreja dividida. Ah, não estou contente com aquele irmão, eu me divido e me divido. Maldição. Quando eu saí do ministério no qual nós servimos, algumas pessoas na época me procuraram. Eu disse: não, eu não quero isso para mim. Misericórdia. Aí eu se mesmo orou 1 ano antes de vir para cá. É isso? Porque nós temos visto isto o tempo todo. Aí, daquela igreja dividida, sai uma outra igreja dividida. Sabe por quê? Porque até a casa dividida, Deus não subsiste. Nós temos visto no Casados para Sempre, não temos visto, pastor? No curso de Paz para Toda a Vida, nós temos visto isso. Certamente nós vamos ver no Yashará. Certamente nós estamos vendo hoje na Bíblia. Uma casa dividida, o fogo consumidor não permanece. Deus não tem relação com o morador de trevas. Ele quer trazer um tempo de restabelecimento sobre a casa do Senhor. Por isso que Ele deu a alguns profetas, como Amós e outros mais, o formato que agrada a Ele. O formato de culto, de adoração. Aleluia. As tribos foram se perdendo no deserto. Assim são as igrejas que estão se perdendo no deserto, por não entenderem os princípios do Senhor, princípios de autoridade que são estabelecidos. Normalmente são picuinhas. Pessoas que vão embora de uma igreja porque o irmão não cumprimentou, não deu a paz do Senhor. Pastor não fez uma visita, eu vou embora da igreja. E assim se tornam romeiros da fé. Funcionar e fluir são coisas diferentes, irmãos. Nós podemos participar de um culto e não se conectar com Ele. Nós podemos participar do culto, eu vou repetir, e não se conectar com Ele. Se você sair daqui conectado nessa noite, irmãos, aleluia, o teu amanhã vai ser diferente. A tua terça-feira vai ser diferente. Sabe, alguns pastores fazem algumas promessas que não existem. Irmão, hoje, a partir de hoje, a sua vida vai ser diferente. Será porque ele é pregador da palavra? Que a sua vida vai ser diferente?
ou porque ele se posicionou e tomou posse da palavra. Tu nunca mais será o mesmo, não é isso? Será porque ele é um bom pregador? Mas quando nós tomamos posse da palavra que nos liberta, da verdade que está implícita nessa palavra, a nossa segunda-feira não é a mesma. Eu sei que você já ouviu isso, você só não quer me contar. A grande verdade é que a maioria das vezes é pura soberba, irmão. Ou linguagem evangeliquez. Todo mundo fala, Ctrl+C, Ctrl+V. Ninguém tem coragem de trazer algo novo. Dá às vezes o rosto para bater, é complicado, irmão. Não basta ser obreiro, irmãos, nós precisamos ser aprovados. Nós precisamos ser aprovados. Eu vou repetir, nós precisamos ser aprovados. Aleluia. Coisa mais linda, isso. Nós estamos na porta do céu, porque eu quero entrar para o primeiro. Não adianta que eu vou estar na fila, vou levantar cedo. E nós vemos o Alisson entrando, mais a Franciele, mais a Carol, cara. E estou olhando, glória a Deus, eles foram aprovados, aleluia. O visto é permanente. Dupla cidadania de cidadão do céu e da terra e do céu. Aleluia. Novo céu e nova terra, cara. Olha para João, irmão. E tudo se fez novo. E já não havia mais lágrimas, e nem dor, e nem sofrimento. Mas isso só vai acontecer se nós permitirmos aquilo que nos consome por dentro, irmão. Se nós permitirmos o fogo consumidor nos tocar por dentro. Nós precisamos olhar para os primogênitos. A palavra nos diz em Hebreus 12. Que estão aonde? Inscritos no céu. A primeira igreja aprovada, irmãos. Sabe, a primeira igreja aprovada está aqui em Hebreus 12, está escrito. Aqueles que estão inscritos no céu. Que deram a sua própria vida como Jesus, sem medo. E sabe quando eles perderam o medo? Não foi quando Jesus morreu na cruz. Mas quando ele voltou, aleluia. Ele voltou, cara, e aí o amor já tinha passado o limite da justiça. E ele disse, cara, o amor lança fora todo medo, aleluia. E aí ele disse, cara, eu quero morrer por primeiro, porque eu quero estar com ele. Então, nós precisamos que esse fogo consumidor nos toque. Para que nós tenhamos coragem de fazer algumas coisas que nós não temos feito. Nós, como igreja aqui, não temos feito. É só você olhar a cadeira vazia do seu lado. Aquela pessoa que tu está pensando agora mesmo, que poderia estar aí, não está. Quando o fogo consumidor pega em nós por dentro, cara, nós se desesperamos por ela. Então, eu preciso que você abra esse texto, cara. 1 João 2:1. Eu preciso que você abra ela, para nós encerrar. 1 João 2:1. Aleluia. As fases mais difíceis que a gente vive, irmãos, são os tempos que mais Deus fala no nosso coração. E Ele diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo.
Você pode rir aí no teu lugar, cara. Você não precisa procurar um defensor público, irmão. O teu advogado é dos bons. Aleluia. Sabe qual é a formação do teu advogado? Pós-graduado em santidade. PhD em justiça. Ou justo. Doutor em perdão. Aleluia. Deus é amor, mas o fogo consumidor faz com que nós venhamos aceitá-lo como Salvador. Eu te convido para você ficar de pé. Sabe a primeira assembleia? Que ela é universal. Não é os anjos do Senhor. Foi aqueles que foram escritos por primeiro. A primeira igreja que está no céu são aqueles que entenderam que Cristo veio e deixou o fogo sobre a terra, que consumiu o medo deles, que consumiu o pecado que havia neles. Nós precisamos entender isso, irmãos. Você precisa se angustiar por essa palavra. Eu queria que você tivesse um tempo agora com o Senhor. E que você perguntasse para si mesmo: o que tem te consumido de verdade? Qual tem sido o teu foco? Qual tem sido a mensagem que tem falado ao teu coração? Qual tem sido a tua expectativa? Ele te ouve, irmão. Sabe o grande problema? Que você às vezes não consegue falar com o Senhor, com alguém por perto, porque você tem vergonha. Você tem medo de expor a tua nudez. Cara, o teu tempo de Romano já acabou, irmão. O passado já não está mais aí com você. O cego de Bartimeu, quando ele queria ser curado, ele berrou pelas ruas. E ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Meu Jesus, aleluia, fala com ele nessa hora. Me leva pra perto de ti. Aleluia. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Aleluia. Pois quando escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva Jesus. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz.
aos teus pés. Oh, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés. Oh, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva, Senhor, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés. Aleluia, Senhor. Senhor, nos leva em temor, Senhor, daquilo, Deus, que falamos, Deus, aquilo que oramos e até aquilo que cantamos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós tenhamos compromisso, Deus, com aquilo que temos recebido do Senhor, Pai. Aleluia. Não é por falta de palavra, não, Senhor. Nos gera uma aliança com a Tua palavra, Senhor, que possamos, aleluia, Senhor, dia após dia, Senhor, se aproximar, Deus, como leia, Senhor, no Teu altar, Senhor. Aleluia. É o melhor lugar, Senhor, que nós possamos se achegar, Deus, aquecer os nossos corações, Senhor. Aleluia. Porque onde o fogo do Senhor está, Deus, aleluia, Senhor, o perigo passa de lado, Senhor. Os peçonhentos não chegam, Senhor. Aleluia. A ovelha vem até o fogo, mas o lobo não vem, Senhor. Aleluia. Senhor, nós queremos ouvir, Senhor, o som dos sinais, Senhor, batendo em nossos ouvidos, Senhor, para que nós venhamos ficar alertas, Senhor. A instrução já foi dada, Senhor. A palavra já está livre, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Senhor, eu profetizo, Deus, aleluia, que a Tua palavra, Senhor, está entrando pelos ouvidos agora, Senhor. Aleluia. Para que não sejam esquecidas, Deus. Aleluia. Para que não seja esquecida, Senhor, no dia da tribulação, Senhor. Ouvidos espirituais, Senhor, sendo ungidos pelo Teu óleo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Expande a visão, Senhor. Leva, Jesus, aos Teus umbrais, Senhor, onde não há falta de pão, Senhor, onde Teu povo não falta fome de palavras, Senhor. Que ninguém volte faminto para suas casas, Deus. Leva onde eu possa ouvir tua voz. Que a revelação seja algo real, Senhor. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aleluia. Aos teus pés, Senhor. Aleluia. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Leva, Jesus. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Leva, Senhor. Obrigado, Senhor. Leva onde eu possa ouvir tua voz. Obrigado pelo fogo, Senhor, que já consumiu tantos altares, Senhor. Que esse fogo venha consumir, Deus, o altar construído em nosso coração, Senhor, como Tu fez com Isaías, Senhor. Aleluia.